Então estamos aqui com o Marco Barbosa. Marco, fala para a gente um pouquinho aí da sua história, porque já eu vou te cobrar uns ensinamentos aqui para a galera que está do nosso site aqui, você dar umas dicas para a gente. E eu queria que você falasse um pouco para esse pessoal que não te conhece, dos poucos que não te conhecem, um pouco da sua história aí para a gente. Eu sou nascido em Brasília, né, conhecido por meu sobrenome, Marcos Horta, né? E como todo mundo que vive do cavalo, né, é treinador de cavalo e vive do cavalo, né, a gente tem algo comum que tem contato com o cavalo desde criança. Então eu não sou diferente disso. Então desde menino, né, apaixonado por cavalo, por estar com cavalo, por montar, né, sem saber a fundo o conhecimento do cavalo, né? Então eu fui crescendo e cheguei numa idade que tive curiosidade de aprender mais do cavalo, né? Então procurei cursos para fazer. Em Brasília, na época, tem mais de 30 anos, em Brasília não tinha, ou eu não sabia de conhecimento aqui, né? Então comecei a ir para São Paulo, interior de São Paulo, fazer cursos, né? E de lá para cá vim desenvolvendo, né? E conheci em 1988, né? Fui fazer um curso e conheci a modalidade de rédeas, né? Que é um adestramento, o western, né? E fiquei impressionado pela leveza do cavalo, né? Pelas manobras bonitas, legais, e gostei e me apaixonei e me aprofundei muito na modalidade, né? Então, aí fui levando, né, tanto a doma, né, o manejo do cavalo, e como treinamento, né, rédeas. E graças a Deus, para Brasília, para mim, eu fui muito bem sucedido, né? Participei de muitas provas aqui em Brasília, do Campeonato Regional de Brasília. No primeiro Campeonato de Brasília eu que ganhei, Legal. né, na categoria aberta, né? E depois, em 2010, fui vice-campeão nacional. Em 2006, puxando um pouquinho para trás, foi quando participei a primeira vez no Campeonato Nacional em São Paulo também. Fiquei em quarto na minha categoria e em sexto numa categoria maior, né? E isso me trouxe muito aprendizado e muito conhecimento em Brasília. De lá para cá você também já teve outras entradas em outras áreas. Eu sei que você trabalhou um pouco com outras raças de cavalo e outras profissões, outras funções do cavalo. Quais foram esses trabalhos diferenciados assim? É que a gente fica meio conhecido como, você treina e doma quarto de milha, né? Eu não falo isso, né? E é errado. Eu sou treinador de cavalo. Sim. Né? Então, independente da raça, cavalo é cavalo, independente da raça, né? Para mim, muitos treinadores dizem, e eu concordo e falo também, né? Só tem dois tipos de cavalo, né? O cavalo bom e o cavalo ruim, né? Então, em cima disso, vai da peça que está entre o chapéu e a sela. Essa peça é muito importante. Essa peça é fundamental, né? Mas então o que foi? Você trabalhou com cavalo com a polícia militar? Aqui em Brasília eu tive a oportunidade, graças a Deus, em uns 12 anos atrás, eu fui contratado pelo RCG, né, o primeiro regimento de cavalaria e guarda do Brasil, aqui em Brasília. Fiquei lá 1 ano e pouco, treinando com doma, né, e dando aulas, instrução até para patente alta, né, e montando alguns cavalos de salto também, porque a base de rédea de treinamento é a mesma base para qualquer isso o pessoal não entende, né? Postura, flexionamento do cavalo. Nuca, engajamento, mover garupa. E as pessoas esquecem do cavaleiro, né? Pensa muito no cavalo treinador, mas o treinador ele é treinador de gente também, na maioria das vezes, né? A gente sempre lida com o ser humano também nisso, né? Então a gente aprende a lidar. Tem os dois lados da moeda. Os dois lados da moeda, né? Então também, posteriormente, eu tive a oportunidade de ministrar uns 4 cursos ou mais no RPMON. Regimento da Polícia Militar aqui em Brasília, ali em Taguatinga. Eu tive muito contato com eles lá, né? E tive nos Estados Unidos também, né? Porque é o sonho de muita... Você chegou a treinar nos Estados Unidos? Treinei. Fez só curso ou você chegou ainda a trabalhar lá? Treinei. Trabalhei, fiquei lá 1 ano e meio, quase 2 anos. Né? Já tem isso, foi em Que local você ficou lá? Eu fiquei em Phoenix, no Arizona. Arizona é um bom lugar, né? A história do cavalo é muito rica também. É o oeste americano, né? É o famoso oeste americano. E trabalhei, né, você vê, a pessoa preconiza que eu trabalho com quarto de milha, mas eu trabalhei só o cavalo árabe. Que legal. Só um cavalo árabe, né? E uma modalidade que é meio parecida com rédeas, que chama Western Pleasure.
né? Eu conheço também. E com árabe é muito difícil, é muito treino, porque o cavalo tem que dar o pescoço, a nuca, o pescoço alto, sair daquela cabeça de cisne. E não é uma prova dinâmica nem de sangue quente como é o árabe, é justamente de um cavalo árabe contido, né? Eu até falo muito isso aqui no Brasil, né, que aqui o pessoal preconiza que o quarto de milha é a raça mais versátil que tem, né? Para mim, toda raça é versátil. Cavalo é cavalo, todos eles fazem função. O árabe nos Estados Unidos, eles fazem 22 modalidades, praticam 22 modalidades. Dentre elas, a própria rédea. Todas que o quarto de milha faz, eles fazem com árabe. Só não vaquejado. Né? E eu tive numa exposição de árabe, tinham 4.000 cavalos árabes. Scottsdale. Em Scottsdale, né? É uma cidadezinha perto de Phoenix. Então, eu aprendi muito, tive muito treinador de ponta, campeão canadense, campeão americano, e montei em cavalo campeão canadense, americano de Western Flag. E aí, em função disso aí, você já traz uma outra experiência de treinador para o Brasil, porque você já foi que época foi isso? Que ano foi isso? Que década foi 96. Isso? 96, né? A gente tem nos últimos anos um crescimento muito grande do meio do cavalo, de uma noção maior do cavalo por causa das mídias sociais. Naquele tempo você não tinha isso. Não tinha. Você não tinha experiência de quase ninguém de sair do Brasil e trazer uma experiência de fora. Então, eram raras as pessoas que traziam para acrescentar aqui, porque não tem como você ir para fora, vir trabalhar e isso não acaba se espalhando. As pessoas estão no contato, você está ensinando, está formando gente. Você já formou treinadores também? Já, eu tenho... Depois a gente tem um universo muito grande que a gente conhece, porque aqui em Brasília, como a gente dá muito curso, ministra muito curso, né? Então a gente conhece, às vezes encontra com gente na rua, professor, chama de professor, de instrutor. Mas você tem aluno seu vivendo do cavalo, você tem aluno seu vivendo do cavalo hoje? Tem. Não, então né? Isso é legal. Tanto aluno, proprietário, funcionário, seja treinador, seja domador, né? A gente sempre tem seguidores aí. No momento você está aqui com uma das suas atividades no momento é você montando uma estrutura, iniciando um trabalho agora aqui no Rancho Canabrava. O que você vai fazer aqui agora? Aqui eu tenho conhecimento com o Dinho, que é proprietário aqui do Rancho Canabrava, já tem algum tempo. Né? E ano passado nós ministramos alguns cursos aqui e plantamos uma semente, né? E esse ano nós conversamos, nós chegamos na mesma opinião, né? De montar um centro de treinamento aqui, trazer o meu centro de treinamento aqui para dentro. Tá. Né? Gente, vocês estão ouvindo os cavalos, aqui estão ensinando um pavilhão que só tem garanhão. Esse pavilhão aqui só tem garanhão. Então são muito bem-vindos relinchos aqui. O que perder a gente responde de novo, porque realmente só tem garanhão nesse pavilhão. No outro pavilhão são as éguas e outros animais, tá? Então, assim, qual vai ser o trabalho que você vai fazer aqui? O que você vai oferecer para o cliente externo, para proprietário, para quem quer montar? Exatamente o que você vai ter aqui? A gente quer desenvolver um trabalho, né, na área de cavalos no geral, né? Nós já estamos tendo aulas, né? Aula de equitação para quem nunca teve contato com cavalo, para quem já montou há muito tempo né? Então quer ter aula, quer aprender a montar com técnica, né? Isso que é fundamental. Aprender, eu nem chamo montar, eu chamo equitar. Aprender a equitar um cavalo, né? Com segurança, com bem-estar para o cavalo, para a pessoa que está montando. E esse né? público é o quê? Começa com que idade, vai até que idade? Que tipo de atividade ele vai ter aqui? Aqui nós vamos pegar desde crianças, né? Até adulto, né? De 10 a 90 anos, né? De não iniciados até iniciados também. De pessoas... Formação e correção. Formação, correção e até treinadores que queiram... Tá, você dá uma polida Isso, né? reciclada. Reciclada. Isso na prova para a modalidade de rédeas, né? Então tem pessoas que estão procurando cursos ou aulas, mas aulas de doma racional, aulas de rédea. Tá? Né? Mais para doma racional e rédea do que qualquer outra coisa, para você poder ter um foco mais preciso, é isso? E no futuro próximo também a gente quer ter uma modalidade aqui, né? Que é o Run Short. E você vai fazer isso com que raça de animais aqui? Não, com manga larga, de início, né? Mas vamos abrir para todas as raças. Eu não estou muito ligado no Run Short para manga larga. Já tem uma corrente sendo usada por aí? Ou é mais um pioneirismo de Marcos Horta? Aqui no Centro-Oeste eu nunca ouvi dizer que tem provas, né, de Run Short com manga larga, né? A gente escuta muito com quarto de milha.
Sim. Né? Então, com É manga larga... O crioulo, alguma coisa, é mais que comum. Que a gente quer inovar, né? Porque o manga larga só tem as provas, né, de marcha, né? E os cavalos, às vezes, que não servem para prova de marcha, vão fazer o quê? Tá. Né? Então, tem um mercado muito... O Rancho Canabrava não está muito preso a só aquela coisa manga larga, porque um tempo atrás aqui tinha 3 tambores com manga larga. Teve uma época que teve um bom período, tivemos provas aqui no rancho, foi bem legal também. Essa fase passou e agora a gente está entrando num novo momento aqui estamos entrando, eu não faço parte do Canabrava, mas já estamos colocando dentro. Porque foi o primeiro lugar que eu tive meu cavalo, que eu desenvolvi minha montaria aqui, eu vinha do Enduro e o início de Enduro e já logo vim para cá. Então agora eu vou pedir para o Marco falar um pouquinho para o que a gente fala mais aqui no canal, que é o início de doma, o momento de você entrar com a ferramenta no animal, e eu trato sempre da ferramenta sem embocadura para a gente preparar o cavalo. Você ter um cavalo de boca leve, você ter um parceiro treinando contigo na hora de você entrar com bridão ou com freio. Então todo o trabalho do Cavalo Brasil é a gente pegar esse nicho aí e tentar colocar tudo que é fundamental para que você, quando entrar numa segunda fase do trabalho, você já tenha um cavalo bem feito da forma correta. Eu vou perguntar para o Marco aqui. Marco, quais são as fases da doma que você tem sem ferramenta, cócega, pé, entrar com cabresto, rodar na guia, depois montar, depois alguns exercícios para preparar a entrada do umbridão. Como é que é separada essas etapas aí? O seu jeito de trabalhar. O que eu preconizo sempre, que eu falo, quando você tem um cavalo, você tem que saber o que você vai fazer com o cavalo. Né? Eu vou montar o cavalo hoje, né? Falar hipoteticamente. Né? O que eu vou treinar hoje? Então, na hora que você tem um cavalo, você tem que fazer um programa de treinamento. Né? Uhum. Eu falo desde você pegar ele potrinho que vai botar o cabresto a primeira vez Como é que é mais... Em linhas gerais, né? Para você botar o seu método todo aqui, senão o pessoal depois não vai querer assistir. Em linhas gerais você pega... Né, com que idade você começa? Com cabresto e tal? Com cabresto eu começo com potro desde quando recém-nascido. Tá, né? Você já coloca. O americano tem isso também. Né, porque já facilita o manejo. O cavalo, o potro já tem a noção de pressão na nuca. Então ele aprende a ceder a pressão da nuca, né? E para não se jogar para trás e não causar acidente. Né? Então depois, com 2, 3 anos, seja a hora que você queira iniciar o trabalho de doma, né? Eu trabalho muito na parte de etologia. Né? Que é o comportamento animal, no caso do cavalo. Né? Então, para trabalhar confiança, liderança, né? E educação. No cavalo solto dentro do redondel. Feito isso, eu vou para uma parte de dessensibilização e que aumenta também esse fator de liderança e confiança do cavalo. Esse laço, né? Esse laço é muito mais ligado. É o bonde que o americano chama. Né? Então, eu trabalho com essa dessensibilização, que são cordas, uso sacola plástica, uso lona, uso capa. Né? Eu simulo situações que possam acontecer no futuro, né? O cavalo já ter um conhecimento disso, né? Para não... Então, feito isso, né, eu tenho uma montaria a primeira vez que é apelo, né, depois sela, depois eu charreteio e depois a gente monta por último com a sela e no cavalo. Né. Então, né, já montando, eu começo a base de rédeas, né, que serve para qualquer modalidade. Eu sempre reforço isso, que a base é a mesma. O americano tem uma expressão do bridle horse, que é o cavalo de rédea, mas não é a prova de rédeas. É o cavalo que vai usar rédeas, que vai ser montado para qualquer função. E é um trabalho deles, é bastante rebuscado numa certa linha, tem uma coisa mais ligada à rédea, e tem também o pessoal do boi, o pessoal de outras coisas. Você segue a linha mais do cavalo de rédea para ser montado. Isso. Não do esporte de rédea. Não esporte de rédea, né? Porque o pessoal confunde muito. Porque um cavalo de rédea é totalmente diferente de um cavalo bom de rédea. Exatamente. Né? Prova é técnica, é dentro de uma pista, né, que tem suas regras. Um cavalo bom de rédea é um cavalo fácil de você guiar, fácil de você conduzir. É um cavalo para montar. Para montar. Você tem um cavalo que você tem comando e ele tem entendimento. Que você guie bem, que você recue, que você ladeie. Se quiser abrir uma porteira, se quiser abrir um colchete. Né? Então fica uma base bem feita, inclusive para você levar ele para a modalidade que você queira. Né? E eu faço os primeiros treinos, né,
com a famosa que a gente chama de bridleless, né, o americano, que não é nada na boca, eu não uso nada na boca. Porque eu gosto de deixar os meus cavalos pronto para o amanhã. Está cada vez menor o número de pessoas que começa com ferro na boca, né? É. Está desaparecendo bem porque está provado que tem problema ali, né? Alguma coisa pode dar certo, mas a grande maioria acaba tendo algum problema, né? Então, eu deixando um cavalo leve numa ferramenta que não tem nada na boca, né? Deixando ele bem suave, bem leve, bem sensível, né? Aí você faz ideia de quando eu colocar um bridão ou um freio, o cavalo vai ficar... o Cid técnico falou para mim agora que, até puxando a sardinha para o meu lado, obviamente, que está usando uma ferramenta que eu faço, que não eu inventei, né, que é o Indian Hackamore, que você começou a usar agora, eu não sei se você usava antes. Não, nunca usava. E o cara falou para mim o seguinte, eu parei de usar o 7 nós, agora eu vou direto para essa ferramenta, não entro com 7 nós nem para início de monta, quando eu vou montar, e agora o meu cavalo chega para o bridão pré-treinado. Eu já consigo trabalhar ele, coisas que eu iniciaria no bridão. Então, quando chegar no bridão, ele está mais leve ainda. A ideia é essa. Então, o interessante que eu acho legal é isso. Com relação a fases, assim, quanto tempo você mais ou menos fica, vai variar de cavalo para cavalo, de espécie, de raça para raça, de tamanho de macho para fêmea, mais ou menos, ou quais são os gatilhos que fazem você mudar de fase? Como é que você separa assim, eu vou charretear, eu charreteio o cavalo em média geral, dá 3, 4 meses, dá 2 meses, para quem está começando a ter uma noção do que é, porque uma coisa que você falou aqui, muita gente não sabe, conhecer o cavalo, como é que você vai sensibilizar o cavalo, ou criar um laço com ele, se você não conhece os reflexos dele, aonde que você aprende a ler uma orelha para trás, ou quando ele está salivando, que ele está... Como é que você aprende? Onde você aprendeu isso? Com quem você aprende a conhecer o cavalo? Aí são duas perguntas aí ou mais, né? Vamos nessa parte de conhecer o cavalo. Não pode separar e tocar normal. Que seria no redondel, o cavalo em liberdade, né? Isso a gente procura, né? Isso tem que ser da pessoa. Sei que se o cavalo cedeu o pescoço, tá salivando, né? Tá mexendo, ele já tá, né? Numa outra relação com você. Na hora que o cavalo saliva, né? Por que ele saliva? Por que vem saliva na boca? Imagina você ver uma picanha. Né? Então ele está sentindo bem, Então ele está se sentindo confortável, né? Igual uma embocadura. O cavalo está com a boca seca, quando você põe uma embocadura mesmo, né? Ele não está travado, ele não está se sentindo tranquilo. Quer dizer, o cara tem que desenvolver uma percepção. Tem que ter. Mas na verdade é o seguinte. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Leva muito mais tempo. Se você for querer fazer sozinho, é muito mais arriscado para você e para o cavalo. Não pense que o cavalo é um ser indestrutível. Muito pelo contrário. Isso eu digo, né, que tem o aprendizado das cegas essa. Né, da pessoa, tipo... O autodidata no cavalo é quase um suicida, porque o tempo que ele vai levar e o risco que ele corre é grande. Suicida vamos botar assim, suicida do cavalo, né? Às vezes nem dele, né? Não, a própria carreira. Ele pode matar. Sim, da carreira. Leva tanto tempo. Né? Então, o ideal é você ter um cara que já conhece te passando e você treinar isso, né? É o ideal. O cavalo, eu querer aprender as cegas, aprendizado da cega, é tanto perigoso pro treinador e muito mais pro cavalo, né? Com certeza. Então, eu sempre procurei, eu tenho isso, passo isso para todo mundo, né? Eu sempre procurei, né, ter opiniões de pessoas que foram bem-sucedidas, né? E outra coisa importante também é ver quem são essas pessoas, porque cada um tem um estilo, né? Então, eu me adequei a um estilo de um treinador que adequou a outro, então eu tenho uma linha de treinamento que eu gosto, uma linha mais tênue, mais tranquila, mais calma, mais de esperar o cavalo, né? Então, eu gosto dessa forma de treinamento. Né? Essa coisa de ter orientação, eu ando lendo muita coisa do cavalo nos últimos anos e algumas coisas convergem para o mesmo ponto com relação a isso. Eu, de intuição minha, por ver o erro que eu cometia, coisas que eu levava para o cavalo, alguns problemas meus em cima do cavalo, passei a não montar sozinho mais. Aí ficou aquela história de todo mundo que eu leio. Procure sempre estar com um treinador mais experiente que você, ou com um cara que já está na modalidade que você quer, que seja já premiado, que tem um método de treino. Se você está numa mesa, se você é o cara mais inteligente da mesa, você está no lugar errado. Você tem que estar sempre com gente melhor que você para você melhorar mais. Você, quando é o melhor da mesa, você tem que ter um nível de humildade muito grande para poder dividir com os outros. Então, se você quer crescer, você tem que estar sempre buscando alguém melhor que você, porque é a única maneira de você avançar. Isso no cavalo é a maior verdade que eu conheço. Ser humilde, né?
Isso. Umidade E com relação assim, às suas etapas, assim, mais ou menos em termos de prazo, mas fala um pouco sobre isso, não precisa ser uma precisão, porque não estamos num caso, né? Uma coisa que eu falo, né, nos cursos que eu ministro, né, em aulas, né, eu pergunto para a pessoa, o cavalo já está pronto? Sim, para ir para outra fase. Como é que você sabe? Aí eu falo, quem é que te fala isso? Quem fala é o cavalo. Sim. Né? E como entender a linguagem do cavalo? Eu quero um cavalo, na hora que ele já está montado, já está, né, as primeiras etapas, depois de montado, eu quero o cavalo andando bem tranquilo, trotando bem tranquilo, compassado, e no galope bem compassado e tranquilo, né? Sem ficar trocando andadura, sem estar hesitando. Então eu quero um cavalo galopando, trotando e andando bem tranquilo e compassado, né? Então, né, como é que você vai ver que é um cavalo assim, né? Você vai ver o cavalo galopando, um cavalo de cabeça baixa, com respiração. E né? Esse cavalo está sem ferro na boca ainda. Não, sem nada na boca, só está com o side pull, ou com o Índio Hackamore, ou com o Hackamore. Ou com o Hackamore, uma dessas embocaduras, ou de ferramenta. Uma dessas ferramentas, né? Então, depois que eu ver que o meu cavalo está dessa forma, né? Isso pode levar de 1 mês a 6 meses, vai depender do cavalo. Pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Tem cavalo que entrega tão rápido assim, ele entra ele fica redondo num prazo tão curto, não. Eu falo, ele até pode entrar. Mas não sedimenta. Isso que eu ia falar. A gente não pode achar que o cavalo aprendeu, né? Eu adoro viola. Eu sou apaixonado por viola. Eu fiz há 15 anos atrás 6 meses de aula de viola. Não toca mais nada. Não toco mais nada hoje. Claro. Porque 6 meses é um pingo no isso oceano. O pessoal vê o Monte Robert, vê o pessoal fazendo a doma e acha que o cara monta o cavalo em 1 hora e sai dali montando. Aquilo tem que ser feito todo dia durante muitos meses. Até você refinar e o cavalo saber o que é aquilo. Então as pessoas querem... O que a gente vê muito, um dos erros do novo treinador ou do novo proprietário, pressa. Que é tudo para ontem. É pressa. Já quer que o cavalo gire, já quer que o cavalo... né? Tem um ditado que eu falo, inclusive, para potro. Né? Eu falo assim, vai devagar com o meu potro, que eu tenho pressa. Exatamente. Porque o cavalo que é feito devagar vai mais longe, dura mais tempo. Né? E o cavalo feito na pressa, ele acaba rápido também. A base do treinamento é mais constante, né? Toda a base é fundamental. Né? E a base de doma, o cavalo que tem um bom horsemanship, um bom treinador na doma, é um cavalo que tem um futuro mais longo. E passando melhor, por todas as etapas, não é só você montar no cavalo. Essa de sensibilização, o próprio ambiente que o cavalo está, né? O dia a dia do cavalo. Eu já vi tratador empurrando um carrinho em peito de cavalo para ele sair, batendo com vassoura na perna. Todo cuidado você deve ter em todos os momentos com o cavalo. Você não pode largar o cavalo na baia e você é o treinador da baia para fora. Não existe treinador da baia para fora. Não existe proprietário que chega aqui e quer montar no cavalo, se ele não está todo dia nele, tem uma correspondência. Não é um cachorro que vai abanar o rabo quando você chegar. Tem que ter um relacionamento estreito e o cuidado. Com relação às ferramentas, como você define, já que você tem à sua disposição o Índio Hackamore, o Hackamore mesmo, o Índio Boçal e o 7 nós e o side pull. Como você define que cavalo vai usar o quê? Tem cavalo que pode ser todos feitos com a mesma ferramenta ou vale a pena às vezes você mudar uma ferramenta? A gente pode experimentar, né, uma ou outra, dependendo da sensibilidade, né, de um cavalo do outro, né, e da resposta que ele me dá à pressão que eu estou dando, né, eu posso usar uma ferramenta que dê mais pressão ou menos pressão no focinho do cavalo. O pessoal confunde pressão com ferramenta. Eu uso muita expressão, o pessoal usa muita expressão, ferramenta, eu quero uma ferramenta mais pesada. Esse pesado, eu sempre falo, se usar uma pesada, pega uma bigorna e pendura na boca uma martelada na cabeça do cavalo. Isso que então, não existe pesado, existe de mais ação, de mais pressão. O que eu vejo é sempre o cara mais novo, com menos informação, não é questão de ser da roça ou não ter cultura, o cara não tem conhecimento. Conhecimento no cavalo é constante e infinito. Você vai estudar até morrer, não vai saber tudo, e vai ter um cara que vai chegar ali novo e vai te ensinar coisa nova. Então, eu vi um americano falando que ele gostava de ficar junto aos técnicos novos, porque ele sempre tinha novidade para ele. E o cara tem uma saída, sempre uma coisa nova que ele viu, você não viu porque o mundo evolui. E o que você define para uma mudança dessa? É o cavalo que você puxa, ele não sente a pressão, não cede. Tem cavalo que é mais elástico, menos elástico, do momento que você pega. Tem cavalo. Que nem ser humano. Primeira coisa a gente vê é a conformação do cavalo, né? Um cavalo que tenha um pescoço longo, né? A saída da palheta, com o pescoço, com a tábua do pescoço bem feita, e a chegada na cabeça mais fino, né? É um cavalo que vai me ceder. Você fala chegada mais fina aqui. A nuca, né?
o gargalo, o gogó do cavalo, no gogó né? dele. Então o cavalo vai me ceder muito mais fácil que um cavalo que tem Um crioulo que tem um pescoço super um largo, que saída lá embaixo no peito. É o que eu falo, né? Você pega um cavalo árabe e pega um cavalo de uma tábua, um pescoço grosso. O árabe, então, deve ser na flexibilidade, que ele é né, por isso que ele é um cavalo. Um corpinho de bailarina, né? Então, depende do cavalo, né? Aí vai do treinador ter essa sensibilidade e eu falo muita coisa, o bom senso. Tem que ter muito bom senso. Né? Porque tem cavalo que você flexiona mais rápido, ele vem mais fácil. Tem cavalo que ele não tem essa flexibilidade toda, então ele pode reagir mais. Então, tem cavalo que você pode cobrar mais, tem cavalo que hoje você não pode cobrar. Né? Então, vai do bom senso e da esperteza do treinador para... Eu sei onde é que eu quero chegar. Isso que é importante saber. Uhum. Eu quero chegar a um cavalo flexionado de pescoço, de nuca, né? Então, tem uns que vão demorar mais, tem uns que vão chegar mais rápido, né? Então, isso aí que a gente tem que é muito importante, né? Respeitar a hora do cavalo. Legal. Na preparação de um cavalo para uma modalidade, a que momento da doma, do treino inicial e do cavalo estar pronto, a que momento você aponta ele para uma modalidade? Obviamente, se no começo você já selecionou o cavalo, né? Se ele tem mais sangue para uma linhagem, para uma coisa ou outra, mas você chega num momento assim, que momento você é mais específico para uma modalidade, mesmo dentro do cavalo que você já escolheu lá antes, mas que momento da doma ele está pronto para começar a especificidade? Exercício para rédeas, por exemplo, exercício de spin, de parada, eu tenho rollback. no programa, né, dependendo da modalidade que eu quero, no caso, que eu entendo mais, que é a rédea, né, a gente preconiza pegar um pedigree, né, que tenha os ascendentes, todos venham da modalidade de rédeas, né? Então, dessa forma, eu tenho notícia de irmãos, de tios, né, de toda a árvore genealógica, falar assim, do cavalo, né, para poder ter um resultado melhor com esse cavalo. Em cima disso, depois da doma, desse processo todo, né, eu quero ter 5 pontos no cavalo, que é primordial o teu controle, né? Que é o focinho, a nuca, o pescoço, o corpo e a garupa. Tá, as 5 partes do cavalo que você tem que desenvolver flexionando. Eu tenho que ter o controle, tanto para frente e recuando. De um lado para o outro, né? Então, o cavalo fazendo isso de forma cadenciada, sem reação. Ele está pronto para entrar no programa. E leve na minha mão, né? Que nem eu vou pegar meu cavalo, você encosta na rédea e ele já cede. Né? E eu posso fazer isso tudo e esse cavalo sem não foi bocadura na boca. Foi feito numa professora. O pessoal acha que o cavalo para ceder é questão de persistência, técnica, paciência. É que a gente fala, muito treinador do fala, que eu vou falar aqui, não é novidade para ninguém. Né? Uma mosca senta no couro do cavalo, né? Essa é a frase mais ouvida do cavalo. Né? Mas tem que falar, não tem como. Tem que falar, né? O que é mais leve que uma mosca? Isso é importante porque eu estava conversando com um treinador novo agora, o Ivandro Ventura, e ele, por ser novo, não tem um vocabulário como professor tão rebuscado quanto o Marcos, consegue passar exemplo. E ele me usou um exemplo lá que eu não tinha ouvido. Quando ele está com a ferramenta na boca e ele vai... Eu perguntei, que força você usa? Eu uso a força necessária para rasgar uma folha de caderno. Falei, esse tipo de imagem... Esse tipo para quem não sabe, a pessoa entende. Então, assim, quando você fala um negócio desse, o cara, poxa, então para quem é uma professora? Só pode ser caixa de prego, né? Exatamente. Se você pega uma folha de papel como exemplo, né? É uma folha de seda, né? Eu até vou mais, seda. Exatamente. Então, as pessoas têm que ter essa sensibilidade no cavalo, que é muito pouco usada. Eu até, em vez de usar essa expressão, é interessante, mas eu uso muito pressão. Uhum. Né? Que o leigo não sabe a perna de fora, a paleta. Eu numero a pressão, né? Sim, na rédea e tanto nas pernas, né? Ou qualquer manobra. Né? Pressão 0 eu falo que é rédea folgada. Solta. Então, aí eu faço contato e vou aumentando a pressão. Pressão 1, pressão 2. Né? Se o cavalo para na pressão 2, eu paro a minha mão ali, eu não fico puxando. Né? É errado você ficar puxando boca de cavalo. O cavalo, a gente faz o contato. E o cavalo que sai da pressão, você para a mão, o cavalo que vai sair dessa pressão, né? Não, legal. Tanto com ferramenta, essas que a gente usa fora, que não vai na boca, e quando vai na boca, mais ainda. Né? Top. Porque o que acontece? Essas ferramentas que a gente usa fora da boca, o side pull, né, o hackmore, né, até a gente pode dar um pouco a mais de pressão, até. Né? Por quê? Porque está por fora da cara do cavalo. Então não tem aquela pressão na língua,
né, na comissura, na barra da boca. Na barra, né? Então, no céu da boca também. Né? Então você pode dar até mais pressão um pouco, dependendo do cavalo. Tá. Né? Uma coisa que é interessante aqui, já chegando mais ou menos no final da nossa conversa aqui, é você, na sua opinião, o cara que está iniciando a treinar, o treinador que está começando a pegar o cavalo, muitas vezes não tem ninguém na região que está ensinando ele a ver um pouco de vídeo, assistir alguma coisa, conhece alguma coisa e às vezes pega no cavalo. Eu vi muito vídeo quando eu comecei a montar, fiz muita coisa certa, fiz muita coisa errada. Quais são os principais erros, ou os principais conselhos para você dar para quem está querendo ser treinador, ou que já é treinador, mas ainda não tem uma experiência? Conselhos que são importantes para você, que vem assim na sua mente, assim, porque são aqueles fundamentais. Todo mundo tem uma coisa em comum, gosta e ama do cavalo. Isso é importante. Isso é importantíssimo, né? Mas não é amar. Eu gosto e monto com uma espora. Exatamente. Né? E judio do cavalo, monto com uma embocadura de cavalo. Isso para mim não é amar. Né? Amar, se eu amo uma pessoa, né, eu quero o bem dela. Então eu vou fazer tudo para ela se sentir bem, né? Mesmo montando, né? Depois é procurar fazer curso. Não tem como você fazer. Não tem como, não. Eu comecei, todo mundo, os grandes campeões, eu conheço, né? Vice-campeão mundial, campeão mundial de rédea, toda na linha de rédea, né? E todo mundo começou com alguém. Não, inclusive, escola de equitação está para lá de 2000 anos de idade, muito mais que isso. Né? Sempre houve escola no cavalo. Né, igual eu estou aqui em Brasília, mas há 30 e poucos anos atrás, não tinha os treinadores que hoje tem, né? Ainda mais no Centro-Oeste. Né? E hoje aqui no Centro-Oeste, a gente aqui em Brasília, em Goiânia, Minas, já tem treinadores de ponta também, né? Mas imagina, 30 anos atrás. Então, eu saía daqui de Brasília, ia para o interior de São Paulo de ônibus, porque a passagem de avião era caríssima. Uhum. Eu saía de ônibus, passava a noite dentro de ônibus para poder aprender. Então, é o que eu falo, gente, vocês querem aprender, né? Ver vídeo, legal, mas tem que ter a parte prática com alguém, né? Vá para algum treinador que você conhece, que você confia, que a pessoa entenda do assunto, né? E faça 1, 2, 3 cursos, vá e faz o seu estilo, cria o seu estilo, né? E é assim que é feito, não tem outra forma de aprender. Então, para quem está iniciando, vá atrás de profissionais da área há muitos anos, que tenham títulos, né? E fazem estágio com ele, passa 5, 6 dias, 15 dias, trabalha de graça para o sujeito, porque, né, tem isso também. Eu já fui né, tem um treinador de ponta que está em São Paulo, chama Paulo Cury, né? Eu já fiz curso com o Paulo Cury também. Já fiquei 15 dias com ele lá em São Paulo, na casa dele, né? E ainda pagava o almoço ainda. Olha só, legal. Né? E o Paulo Cury é super premiado, né? Ele foi o primeiro, ele não é muito contar a história, mas ele é campeão mundial de rédeas na década de 90, coisa que ninguém sabe. Aí, ó. Pouco falado mesmo. É pouco falado, ninguém fala isso. Problemas do Brasil, pouco falado aí. Marco, queria te agradecer, queria deixar agora aberto aí para você chamar o pessoal para conhecer falar um pouco aqui do seu CT aqui, ou do seu espaço que você está reiniciando. Você teve aqui uma época de agora está reformulando aqui e está aberto aí para você chamar o pessoal, falar o que vai acontecer, como te localizar, o que você quiser. Depois eu vou botar os caracteres embaixo lá para tudo. Tá, eu agradecer ao Ronaldo aqui pela oportunidade, né? Ele já se conhece também já há muito tempo. E também as ferramentas que ele usa, né, procurem com ele, porque são boas, né? E só dar uma adendozinha. E é muito importante, porque quando você monta um potro, todo mundo quer botar em uma embocadura. E potro é igual criança nova. A criança nova tem os dentes de leite, né? Então, o que acontece quando começa a cair o dente de leite da criança? Incomoda, né? E a criança fala, às vezes chora. Imagina um cavalo que não fala, não chora, e a pessoa está com... Pode? E a pessoa está com uma ferramenta na boca do cavalo, o cavalo fazendo troca, fazendo muda, e a pessoa está com uma ferramenta puxando, né? Aí tem reações, aí a pessoa não sabe que é reação por causa da embocadura, aí começou o problema. Então, essas ferramentas, elas ficam por fora, né, no focinho do cavalo, né? Então o cavalo não sente essas dores, então o treinamento vai render muito mais, né? Mas não deixem de ver o dente do cavalo também, antes de você for montar, isso é interessante.
né? Então nós estamos aqui no Rancho Canabrava, o endereço daqui é só você botar no Google, no Waze. Eu vou botar aqui embaixo, né, também o endereço pessoal, contato. Então vocês acham aqui, encontra aqui facinho, é muito, muito próximo de Sobradinho, aqui em DF, né? E para entrar em contato comigo, podem me seguir lá no meu Instagram, né? É Marcos_Horta_Barbosa, com Z. Lá tem meu telefone, tem meus contatos. E venham fazer uma visita aqui pra gente aprender a equitar e aproveitar desse companheiro nosso, o cavalo. Então, Marco, obrigado, gente. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no YouTube. Eu estou também no LinkedIn, no Twitter. Vou repetir, porque nosso amigo aqui quer atrapalhar mesmo. Estou no Twitter, estou no LinkedIn, estou no Facebook, estou no Instagram. Procura aí que a gente vai estar sempre divulgando essas coisas todas aí, tá bom? Um abraço e até a próxima.